Urgente, STF tremeu, os ministros do STF estão com medo das decisões norte-americanas a respeito dos cancelamentos dos vistos deles e barrarem eles de entrar nos Estados Unidos e poder ir à Disney World? Pois é isso que vocês vão saber. Vocês precisam saber qual foi um dos ministros, né, lá da Praça dos Três Poderes, né, e qual foi a decisão que ele tomou a respeito das decisões que estão em andamento contra os ministros do STF lá. Viu? O desespero parece que bateu na bota, né? Para ele chegar a esse ponto, tentar defender os seus companheiros. E olha só, o ex-presidente ainda afirma que Lula diz que quem tocou fogo no Brasil foi Malafaia e que tudo é culpa dos bolsonaristas. Esse é o título da matéria. Bolsonaro afirma que PT está unido com Alexandre de Moraes. Viu? O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista à rádio Auri Verde Brasil, nesta sexta-feira 20, que o PT está, sim, unido com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que não podemos deixar a esquerda crescer. Eu, quanto presidente, tinha pelo menos uma ação contra mim, declarou Bolsonaro. A ponte? Uma ação de alguém do Supremo contra o Lula tem exatamente o contrário. Sempre favorável. Com Flávio Dino agora diz que o Lula pode gastar à vontade, fora do previsto no orçamento, para combater a queimada. Bolsonaro ainda disse que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quer dizer agora que quem tocou fogo no Brasil foi o Malafaia, porque na Paulista ele disse, vamos incendiar o Brasil e vamos tacar fogo no Brasil. Uma figura de linguagem garantiu ao presidente de honra, ora, do PL, uma acusação barata dessas, acusando bolsonaristas para tudo. Nós somos perseguidos o tempo todo. Bolsonaro acusa Moraes de censura. Em entrevista, o ex-presidente Bolsonaro voltou a tecer críticas à atuação de Alexandre de Moraes no STF. Afirmou que o magistrado comete censura e tem o prazer em prender. Não podemos viver com tanta censura no Brasil, disse. Com a censura de uma pessoa, que é a censura, depois fica ameaçado. Vou te prender. O prazer dele é prender. Sobre a continuidade da suspensão no Twitter X no Brasil, Bolsonaro diz que essa decisão também é uma forma de censura. Não podemos abrir mãos dessas redes sociais, que não interferem só na vida dos nossos cidadãos, mas na economia do nosso país. Estamos sendo vítimas de chacota fora do Brasil, destacou. O ex-chefe do executivo ainda falou sobre as prisões e condenações de Moraes aos presos pelo 8 de janeiro de 2023, em que há muitos idosos, mães com filhos pequenos, que chamam de órfãos de pais vivos, que continuam encarcerados. Tá aí. E lembrando que essa semana rolou um vídeo que eu postei no canal de reserva lá do Gigante Padre, né? Eu peço para vocês que seguem lá o canal de reserva lá, vou deixar o link abaixo da descrição. É que tem um vídeo lá que eu postei lá, aonde a PGR, juntamente com o STF, fizeram um acordo, né, com 1.000 e tantos cidadãos e patriotas que foram presos no 8 de janeiro, né, para eles pegarem uma pena de, se eu não me engano, de 2 a 3 anos e ter que pagar uma multa, né, de 5 mil reais, ainda assistir um curso de democracia, aquela democracia, né, que os comunistas ensinam a vocês a praticarem. E mais de 600 mil pessoas não aceitaram esse acordo e resolveram ficar presos do que aceitar esse acordo. Por que eles não aceitaram? Porque o negócio é o seguinte, a partir do momento que tiver anistia, a partir do momento que virar o jogo no Brasil, eles podem pedir indenizações milionárias contra as decisões, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, de ter prendido eles e sentenciados a 17 anos. E por que nós falamos isso? Porque essas mesmas decisões aconteceram depois do regime militar, né, que os comunistas falam que tiveram uma perseguição implacável com eles. Eles recebem aposentadorias aí, ó, milionárias por mês. O governo, a União, paga bilhões de reais por essas pessoas que disseram que foram perseguidas e presas pelo regime militar. Então isso pode acontecer com esses patriotas. Então só para vocês entenderem, né, o caminhar da carruagem. Vem comigo que tem mais. Acaba de confessar tudo, olha só. Paulo diz ter orgulho de liderar grupo invasor de propriedades. O candidato do PSOL a prefeito de São Paulo foi coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Viu? O deputado federal e candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, se viu obrigado a falar sobre a sua relação com o autodenominado Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Ele abordou o tema ao participar do debate promovido pelo Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, nesta sexta-feira 20. O pessoalista foi lembrado de sua participação com o MST, pelo jornalista Simone Queiroz, repórter do SBT. Tenho muito orgulho da minha história, disse Boulos. Ele, no entanto, não mencionou que o movimento que liderou por anos responde a denúncias por promover invasões de propriedades urbanas, inclusive na cidade de São Paulo, onde almeja ser prefeito.
Então tá aí, né, gente? Cai quem quer, né? Cai quem quer, volta quem quer, tá aí. Vi Boulos, ele mesmo confessando, né, o seu histórico, né, da sua vida pregressa, né? Ele carrega em sua bagagem um vasto conhecimento em invasão de terra. Gente, não é brincadeira, não. E tem pessoas que parece que pertencem à família dos irmãos Coragem. Parece que pertencem à família dos irmãos de Coragem para escolher, né, esses fiozinhos de ouro, né? Como prefeito lá de São Paulo. Tem que pertencer à família dos irmãos Coragem para aguentar tanta coisa na cara, meu irmão. Porque olha aí quantas pessoas que estão sofrendo por causa do Lula lá no poder, né? Não preciso nem entrar no mérito. Agora vamos, né, ver qual foi a decisão que um dos ministros, né, lá da Praça dos Três Poderes da Justiça tomou em prol dos seus amigos lá do STF a respeito das decisões que estão acontecendo nos Estados Unidos para cancelamento de visto dos ministros do STF. Os ministros do STF sentiram o que está acontecendo atrás dos bastidores do STF. Quais são as decisões e as reações dos ministros do STF através das decisões que estão em andamento drástica contra os ministros do STF? É isso que vocês vão saber através de um pronunciamento do ministro da Justiça do governo Lula. Gente, parece que eles sentiram. Olha só, Lewandowski, intolerável. Tentar barrar ministros do STF nos Estados Unidos. Fiquem comigo até o final para vocês saberem disso daqui e muito mais. Ministro da Justiça de Lula foi magistrado da Suprema Corte por 17 anos quando se aposentou. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, classificou como intolerável o pedido de congressistas dos Estados Unidos para barrar a entrada de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, em especial Alexandre de Moraes, diante do embate com o bilionário Elon Musk. As plataformas precisam obedecer às leis do país. Se querem funcionar no país, têm que obedecer, têm que estar enquadradas no ordenamento legal do país. Senão, não pode funcionar. Então, a ameaça de cassação de vistos ou de proibição de entrada nos Estados Unidos, absolutamente intolerável, disse o ministro durante a coletiva de imprensa em São Paulo nesta sexta-feira 20. A proposta de parlamentares do Partido Republicano dos Estados Unidos, divulgada nesta semana, ocorre depois que o ministro Moraes suspendeu o X em território brasileiro. Todos que querem funcionar no Brasil, e nós cidadãos também que queremos atuar no Brasil, temos que obedecer à Constituição e às leis. É assim que funciona, afirmou Lewandowski, que participou do seminário sobre impactos setoriais da inteligência artificial realizada pela Universidade de Santo Amaro, UNISA. Uma das parlamentares envolvidas na proposta para barrar a entrada de ministros brasileiros nos Estados Unidos é Maria Elvira Salazar, que, em comunicado oficial, afirmou que Moraes é vanguarda de um ataque à liberdade de expressão. O juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos como Elon Musk. A liberdade de expressão é um direito natural, inalienável, que não conhece fronteiras. Os aplicadores da censura não são bem-vindos à terra dos livres. Os Estados Unidos afirmou. Deputada. Suspensa desde o final de agosto, a empresa de Musk apontou 2 advogados como representantes do grupo no Brasil. Nesta quinta-feira 19, a plataforma inclusive começou a bloquear perfis de aliados de Jair Bolsonaro, supostamente envolvidos na disseminação de fake news, com informações de fake news, mais do que os Janones da Noninho, meu Deus do céu, mais do que essa petizaiada desses comunas que criaram várias narrativas contra Bolsonaro, esse inquérito das fake news que está aí desde 2021, sem pé e sem cabeça, tentou encontrar coisas que não tinha nem pé e nem cabeça na ala conservadora, mas, pelo contrário, tudo isso estava do lado oposto, do lado da petizaiada, do lado dos comunas, tanto aí, né, que teve aquele negócio lá da Choquei, né, e teve várias repercussões e várias canais de youtubers comunistas que disseram que receberam dinheiro em 2022 para criar narrativas contra Bolsonaro, e aí se eu for listar aqui, é coisa que não acaba mais. E agora o que nós estamos vendo é o ministro da Justiça Lewandowski defendendo, né, os seus companheiros, né, de trabalho lá da Corte do Supremo Tribunal Federal. Será que eles não entenderam que o problema não é as empresas norte-americanas atender às leis do Brasil? O problema é atender às interpretações que eles querem impor nas empresas do Brasil. Porque a lei, a Constituição no Brasil está aí, a cláusula pétrea está aí. Se eles querem mudar a Constituição,
que mudem. Convoque um plebiscito, coloque a pauta no Congresso, porque quem tem o poder para criar leis é o Congresso. O STF está aí para julgar, não para criar leis e interpretações para punir pessoas. O STF é que investiga, é que julga, é que condena, é que cria outras interpretações que não tem nada a ver com a Constituição. Ué, mas o que é isso? Então o ponto do X está tendo esse embate com os ministros do STF não é por causa da Constituição, porque o X leu a Constituição, o Elon Musk leu, se aprofundou nas cláusulas pétreas da Constituição e viu que não tinha nada a ver. Eles não estão respeitando o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, não estão respeitando nada. Passaram por cima de tudo. Foi isso que o Elon Musk ficou de boca aberta. E aí chegou lá no Congresso norte-americano. Lá, até o governo do Joe Biden respeita a Constituição e a primeira emenda, né? Da Constituição norte-americana. Tanto isso que uma funcionário do governo Biden disse: as big techs, as redes sociais não podem ser censuradas. É um direito dos cidadãos de se expressar, de se comunicar e dar as suas opiniões. Mas a jornalista da Rede Globo escondeu essa pergunta que ela fez, né, para a funcionária do governo Biden. Por quê? Porque nós já sabemos de que lado está essa Rede Globo. Então tá aí. Mais uma vez mostra que os ministros do STF estão com medo das decisões que estão em andamento lá no Congresso norte-americano. Mas tudo indica que essas decisões vão acontecer. Talvez as pessoas pensam que não vai acontecer, mas o problema é que esse ano é ano de eleições. Então, a maioria dos deputados, senadores e até os caras que estão concorrendo lá às eleições para o cargo de presidente dos Estados Unidos estão focados nas eleições. Depois que passar essas eleições, Donald Trump assumiu o cargo de presidente. Meu Deus, eu nem vou falar para vocês, viu?